Olá, povo de Deus, tudo bom, pessoal? Bom dia. Hoje eu queria direcionar uma palavra para aquelas pessoas que estão se sentindo cansadas, sobrecarregadas, humilhadas, perseguidas e invejadas. Muitas vezes, aquelas pessoas que tentam nos atrapalhar no decorrer da nossa caminhada, elas pensam que estão atrapalhando, mas elas estão nos ajudando a cumprir nossa promessa. Lá na frente a gente vai ver o resultado. E dentre os personagens bíblicos, né, eu estava pregando aqui, lendo a palavra, cada dia se aperfeiçoando mais, né, na sabedoria de Deus. E eu gostaria de compartilhar com vocês a história notável de José. José era filho de Jacó. Jacó era filho de Isaac, neto de Abraão, né? E Jacó se apaixonou perdidamente por Raquel, que era filho de Labão. Só que ele teve que trabalhar 7 anos para conseguir casar com Raquel. Só que no dia que ele esperou, esses 7 anos, no dia ele foi enganado pelo pai da Raquel, que o fez casar com Lia, que era a filha mais velha, né? Mas, na verdade, Jacó tinha escolhido Raquel e não Lia. Só que Deus não tinha escolhido Raquel. Deus tinha escolhido era Lia. E Jacó não entendia isso, mas ele acabou casando com Lia. E com ela ele teve 10 filhos. E o livro de Gênesis, ele relata todo esse confronto, essa história entre as irmãs Lia e Raquel para ter filhos. E Raquel vivia questionando com Jacó por que ele não conseguia dar filhos para ela. E ele dizia que não era o Deus, que quem mandava era Deus. E certo dia Deus realmente se lembrou de Raquel e determinou a abertura do ventre dela para que ela conseguisse ser mãe. E ela teve o filho e colocou o nome de José. E depois teve outro filho chamado Benjamim. E como Jacó era filho de Raquel, os outros 10 irmãos dele, ele era o 11º filho de Jacó, tinham a maior inveja dele, o maior ciúme dele, porque como ele era o primeiro filho de Jacó com Raquel, que era a mulher que ele sempre amou, os outros filhos tinham inveja. E certo dia, Jacó pediu que José fosse até o rebanho encontrar com seus irmãos. E os seus irmãos, motivados pelo ciúme, resolveram que iriam matar José. Só que como eles eram ambiciosos, gananciosos, eles resolveram não matar e jogar numa cova. Lançaram José numa cova. E ao verem passar uma caravana de ismaelitas que estavam indo para o Egito, ali no local, eles enxergaram a oportunidade de não matar José, mas vender José, lucrar com José. E o que foi que aconteceu? Eles venderam José a esses ismaelitas, que ao chegarem no Egito, venderam para Potifar, que era um oficial de Faraó. E logo que chegou ao Egito, José, ao morar no palácio lá de Potifar, foi tentado várias vezes pela própria mulher de Potifar, que se interessou por ele e tentava seduzi-lo de todas as formas. E como José era um homem temente a Deus, ele resistia àquelas tentações, né? Só que uma mulher não gosta de ser rejeitada, e principalmente uma mulher de Potifar, né? E foi o que ela fez? Ela acabou, certo dia, pegando as roupas deles, deixando ele nu, e acusando ele a Potifar. E fazendo com que Potifar, o marido dela, acreditasse em tudo que ela estava falando e acusações contra José. E Potifar determinou a prisão de José. E José chegar na prisão, ele passou mais de 2 anos, né, segundo a Bíblia, preso. E lá ele ocupou o seu lugar na prisão. Deus
o abençoou até dentro da prisão, porque ele passou a ser o interpretador de sonhos dentro da prisão. E logo que as interpretações dele dentro da prisão, um deles era copeiro do faraó. E ao sair da prisão, o copeiro, 2 anos depois, certa vez, faraó sonhou e não conseguia, nenhum dos criados dele lá, né, conseguiam desvendar, interpretar o sonho de faraó. E foi quando o copeiro lembrou de José, 2 anos depois, e disse que tinha um presidiário que interpretava sonhos perfeitamente, que poderia ajudar faraó. Foi quando José foi tirado da prisão, o faraó mandou chamá-lo para interpretar os sonhos de faraó. E ele interpretou, com a maior interpretez, né, o sonho de faraó, ganhou a confiança de faraó. E o final dessa história, o que foi que aconteceu? Todos vocês já devem saber. José acabou se transformando governador do Egito. E como naquela época, né, segundo a interpretação dos sonhos dele, dos sonhos de Faraó, a região ia passar por uma escassez muito grande, uma época de fome, e certa vez a própria família de José, os irmãos de José, foram até o Egito atrás de alimento, atrás de ajuda, atrás de um auxílio. E quem estava lá para socorrê-los? José, que era o próprio governador do Egito. E eles sequer conheciam mais José, porque já fazia muito tempo e eles jamais imaginaram, porque no início José havia revelado para os próprios irmãos que toda a família dele iria se curvar diante dele. E eles zombaram com José. Só que nada acontece por acaso. E como o mundo dá muitas voltas, o que foi que aconteceu? Eles realmente chegaram a se curvar diante do governador José, que ficou conhecido como José do Egito. E o que é que nós podemos tirar dessa história? Que embora no nosso dia a dia nós sejamos humilhados, perseguidos pela própria família, pelos nossos amigos, pelas pessoas às vezes que estão próximas a nós, nós não podemos desistir em momento algum. Se nós somos temente a Ele, Ele sabe de todas as coisas. E no momento certo, Ele irá nos honrar, como honrou José. Então, pessoal, não consiga se deprimir, baixar a cabeça, ficar desanimado por conta das invejas, das perseguições da nossa vida. Elas fazem parte do processo. E no final, Jesus, irá nos abençoar. Bom dia!